Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra com o sinal da nossa fé, a nossa cruz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus, nosso Pai, vamos nos colocar como pecadores que somos e fazer o nosso ato de contrição, pedindo perdão pelos nossos pecados e, ao mesmo tempo, vamos pensar naquela pessoa que a gente precisa perdoar, aquela pessoa que nos ofendeu, e vamos perdoar também, porque o Pai Nosso nos diz, assim como nós perdoamos, então vamos perdoar a quem nos tem ofendido também. Reze comigo. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Mantenha a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora, abra as mãos comigo e diga assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura do livro dos Juízes, capítulo 9, versos 6 a 15. Naquele tempo, todos os habitantes de Siquém e os de Bet-Melo se reuniram junto a um carvalho que havia em Siquém e proclamaram rei a Abimeleque. Informado disso, Joatão foi postar-se no cume do monte Garizim e se pôs a gritar em alta voz, dizendo: Ouvi-me, moradores de Siquém, e que Deus vos ouça. Certa vez, as árvores resolveram ungir um rei para reinar sobre elas e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Mas ela respondeu: Iria eu renunciar ao meu azeite, com que se honram os deuses e os homens, para me balançar acima das árvores? Então as árvores disseram à figueira: Vem e reina sobre nós. E ela lhes respondeu: Iria eu renunciar à minha doçura e aos saborosos frutos para me balançar acima das outras árvores? As árvores disseram então à videira: Vem e reina sobre nós. E ela lhes respondeu: Iria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para me balançar acima das outras árvores? Por fim, todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu reinar sobre nós. O espinheiro respondeu-lhes: Se deveras me constituís vosso rei, vinde e repousai à minha sombra. Mas, se não o quereis, saia fogo do espinheiro
e devore os cedros do Líbano. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 20. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Reze comigo. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Quanto exulta de alegria em vosso auxílio. O que sonhou seu coração lhe concedestes. Não recusastes os pedidos de seus lábios. Reze comigo. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Com bênção generosa o preparastes. De ouro puro coroastes sua fronte. A vida ele pediu e vós lhe destes. Longos dias, vida longa pelos séculos. Reza comigo. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. É grande a sua glória em vosso auxílio. De esplendor e majestade o revestistes. Transformastes o seu nome numa bênção e o cobristes de alegria em vossa face. Reze comigo. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, verso 1 a 16. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Carta aos Hebreus 4:12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo,
eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 1 a 16, uma linda história, onde Jesus vai mostrar a história de um patrão que vai administrar assim de uma forma diferente a nossos olhos, porque ele vai pagar aos que trabalharam mais a mesma quantia para aqueles que trabalharam menos. Isso, aos olhos daqueles que são administradores, não vão entender, mas o reino dos céus é tudo diferente. E a história do patrão nos ensina, sendo Deus o patrão, ele nos chama a cada um de nós à conversão. E a sua misericórdia ela é derramada igualmente sobre todas. E nós, assim representados naqueles que vão trabalhar, os trabalhadores para a sua vinha, vamos ser contratados. Deus, aí a primeira pessoa, os primeiros a serem contratados, vão ser contratados de madrugada. Diz aí que o patrão saiu de madrugada e Deus não dorme. Deus ele está a nos chamar dia e noite, a todo instante. E ele vai combinar com os trabalhadores uma moeda de prata para aqueles que foram os primeiros. E mandou cada um para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Vejamos aí a disposição da pessoa que dá o seu sim condicional a Deus. Até no momento, ninguém disse não a Deus. Oxalá fosse assim, a humanidade desse um sim incondicional a Deus. Quantas pessoas perderam suas vidas por conta que não encontraram o caminho da felicidade, o caminho do amor, o caminho da alegria, que é esse Deus que nos chama, no mundo onde a cada 10 minutos 20 pessoas se suicidam, e isso tem aumentado a cada dia mais nesses tempos. A doença espiritual ultrapassa da doença material do corpo. A doença do corpo a gente consegue suportar, mas a doença espiritual leva ao suicídio, e é o que está acontecendo no mundo de hoje. E Deus, representado nesse patrão, nos chama pela madrugada, nos chama pela manhã, às 9 horas, nos chama ao meio-dia, às 3 horas da tarde, faz a mesma coisa todo instante, todo dia repete o chamado. Quem dera, oxalá, vamos dizer mais uma vez, se esse povo me escutasse, como diz justamente Deus no Salmo 94, oxalá ouvisses hoje a minha voz, não endureçais os vossos corações. Às 5 da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E devemos nos perguntar: e eu tenho me ocupado no trabalho, na minha missão, no meu sim da vocação todos os dias?
Ou sou mais um desses desocupados para Deus, mais ocupado nas coisas do mundo? E eles vão responder o quê? Eles vão responder: estamos desocupados porque ninguém nos contratou. E o patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Aí Jesus Cristo estava falando para um grupo de doutores da lei. Eles se achavam os primeiros, aqueles que foram chamados logo para a conversão, aqueles que deram o seu sim, que deram logo o seu sim, e não aceitavam que aqueles que deram o seu sim depois, os que eles diziam ser pecadores, eles não aceitavam que recebesse o mesmo grau da misericórdia divina. Então o patrão vai falar para o administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Aí vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Jesus Cristo dissera: os últimos serão os primeiros. Veja aí que o patrão chamou os últimos logo, aqueles que trabalharam menos, e deu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiros e pensavam que iam receber mais, porque tinham trabalhado mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. E assim, ao receber o pagamento, começaram a murmurar contra o patrão, dizendo: estes últimos trabalharam 1 hora, e tu nos igualastes a eles, que trabalharam menos, que suportamos o cansaço, o calor inteiro, recebemos apenas, em outras palavras, uma moeda de prata. Então o patrão vai dizer a eles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Ora, se eles estavam recebendo uma quantia suficiente, eles não deveriam reclamar do patrão estar dando também uma quantia boa para aqueles que foram por últimos contratados. Isso é o grau da ruindade da pessoa. É um grau da ruindade da pessoa que quer para si somente receber o galardão, como muita gente diz, não é verdade? Receber a recompensa de Deus para si somente. Não lembra, não tem amor pelas almas? Isso também é característica dos doutores da lei, e devemos ter cuidado para não passar por esses caminhos de julgar ser só nós merecedores. E aqueles que são, aos nossos olhos, pecadores, pecam mais do que nós, não deram logo o seu sim, viveram uma vida de pecado a vida toda só porque no final se convertem, eles não têm o direito de receber a mesma recompensa que eu. Isso é a falta de amor pelas almas. Tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence. Deus tem o direito de fazer o que quer, e o que Deus quer é o bem de todos, é a nossa conversão, é o nosso bem-estar. Enquanto eu estou falando aqui, a cada 2 minutos uma pessoa está se suicidando neste momento, tem pessoas já se preparando para se suicidar. É assim que está o mundo. Vamos abrir nossa boca, fazer o papel justamente de um bom administrador desse patrão que nos contratou primeiros, para também chamar outros a virem receber conosco aquilo que recebemos, aquilo que vamos receber, que é a recompensa de Deus, a recompensa divina. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Os fariseus, eles deixaram de receber, na verdade, porque na construção do reino há trabalho para todos. Eles foram convidados, mas não deram o seu sim a Jesus. Mas Deus, em sua bondade, recompensará cada um segundo o seu justo coração, independente do tempo que deu o seu sim. Deus, Ele incentiva-nos
a trabalhar? Qualquer administrador em nossos dias faria uma matemática diferente desse patrão? Acontece que a lógica de Deus, a lógica do reino dos céus, não segue a lógica do nosso mundo terreno, do nosso mundo material. Os judeus, representados aí nos doutores da lei, pensavam que o reino pertence somente a eles. E muitos judeus pensam ainda assim também hoje. Não compreendem o zelo de Jesus pelos publicanos, pelos pecadores. Não compreendem a misericórdia divina no modo como ela é feita na sua economia, como é derramado o poder dele, do Espírito Santo, na humanidade. Por isso arriscam a ser os últimos, enquanto os primeiros serão os que se abrem ao amor gratuito de Deus. Para Jesus, de fato, as portas do reino estão sempre abertas para todos. Todos são chamados. Todos têm um chamado especial de Deus. Deus ama cada um de nós. Deus tem um amor muito grande por mim, por sua vida. É necessário essa correspondência desse amor que nos chama à salvação, que nos chama a uma vida feliz nesses tempos tão difíceis. Devemos lembrar que para Deus não há privilegiados no seu reino. Não importa a raça, não importa a nação, não importa a idade, não importa os títulos, as posses, não importa o tempo de pertença. Para Deus, o que conta é a intensidade do compromisso com Cristo, o abrasar-se do amor por Ele, incondicional, carregar sua cruz e lutar por um projeto de Deus que promova a igualdade, a justiça, a fraternidade. Atendamos ao chamado do Senhor. Vamos nos ocupar, vamos trabalhar em sua vinha. Não vamos olhar para aqueles que achamos desocupados, achando que somos mais do que eles. Eles estão desocupados porque precisa de missionários no mundo de hoje para evangelizar. Vamos trabalhar. O nosso salário vai ser justo. Deus nos pagará com o mesmo prêmio que pagará aquele que, como filho pródigo, abandonou, voltou depois. Deus lhe dá o mesmo abraço. Ele nos espera para uma verdadeira conversão. Senhor Jesus, nossa tendência é descartar os pobres, é descartar os doentes, analfabetos, prostitutas, ao passo que tu, Senhor, os acolhes com misericórdia e solicitude. Já o disseste, eles nos precederão no reino dos céus. Então, de fato, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração hóstia celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém.
Já rezou o rosário hoje? Vamos rezar o rosário da chama de amor do Imaculado Coração de Maria. Abrir o nosso coração para a vinda do Espírito Santo por meio da saudação angelical, porque é a única forma que o Espírito Santo vem na nossa direção, é por meio da saudação angelical, porque foi pela saudação angelical que o Espírito Santo fez morada com Maria e fez de Jesus aquele que viria a ser o Salvador. Portanto, vamos rezar o rosário e fazer o Espírito habitar em nós também. Obrigado por sua preciosa participação. E você já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes aqui também e fazer participantes também da oração de cada dia, abrindo os salmos, abrindo a Bíblia, cantando louvores, cânticos, hinos, bendizendo a esse Deus que nos ama. E que o Senhor nos abençoe a todos. Que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.